O que você acha das chances de existir vida em outro lugar no universo? Devem ser altas, e vou te dizer o porquê. As pessoas dizem, bem, você já encontrou vida? Não. É como ir ao oceano, pegar um copo de água e dizer, não existem baleias no oceano, entendeu? Aqui estão meus dados, entendeu? Você precisa de um pouco mais. Então, se você olhar, por exemplo, o que chamamos de bolha de rádio, essa é a esfera ao redor da Terra, centrada na Terra, que é o ponto mais distante que nossos sinais de rádio alcançaram na galáxia. E eles estão a cerca de 70 anos-luz de distância. Temos transmitido sinais de rádio vazando inadvertidamente para o espaço por cerca de 70 anos. Então é uma esfera com raio de 70 anos-luz. Bem, quão grande é a galáxia? Se reduzirmos essa esfera, ela teria talvez o tamanho de uma bolinha de gude. E a galáxia, nessa escala, teria o tamanho deste palco. É até onde nossos sinais de rádio chegaram. E esses nem são os que enviamos de propósito. Os que enviamos de propósito viajaram muito menos. Então, não. Na verdade, nós não. Ainda não exploramos toda a galáxia para afirmar que não existe vida inteligente. Porém, posso apresentar alguns fatos simples em 90 segundos. Se você olhar para a formação da Terra e o sinal mais antigo de vida fóssil, subtrai algumas centenas de milhões de anos no início da Terra, quando a Terra era um campo de tiro, ainda estava criando os materiais de nascimento do Sistema Solar, era hostil à química complexa durante esse tempo. Não é justo contar o tempo desde aquela época. Espere centenas de milhões de anos e veja quando surgem os primeiros sinais de vida unicelular. No máximo, 400 milhões de anos. No máximo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra, sem nenhuma ajuda nossa, com ingredientes básicos encontrados em todo o universo, conseguiu criar vida, por mais simples que fosse. Então, uma Terra, um dos, você sabe, 8 planetas. Aceite isso. Desculpe. Terra, uma estrela comum para sugerir. E quais são os ingredientes da vida? O principal átomo no seu corpo é o hidrogênio, seguido do oxigênio. Juntos, formam a maior parte da água presente em você. Depois vem o carbono, nessa ordem. Depois vem o nitrogênio. Depois vem outras coisas. Meu elemento favorito, outros, é. No universo, o elemento principal é o hidrogênio. O próximo é o hélio, quimicamente inerte, não dá para fazer nada com ele mesmo assim. Depois vem o carbono, acho que pulei o oxigênio ali. O próximo é o oxigênio, depois vem o nitrogênio, um de cada vez. Nós nem somos feitos de coisas estranhas. As coisas mais comuns do universo são encontradas aqui na Terra. E nós somos feitos delas. E o carbono, um dos elementos mais quimicamente férteis, o elemento mais quimicamente fértil da tabela periódica. Não é surpresa que sejamos baseados em carbono. A vida é apenas a expressão extrema da química complexa. Então é isso que é a vida. É isso que é a biologia. O ponto é que isso aconteceu relativamente rápido com os ingredientes mais comuns do universo. Afirmar que a vida na Terra é única no universo seria extremamente egocêntrico. O universo é imenso em tempo, em espaço e em conteúdo. Então, a coisa boa sobre o universo é que fenômenos extraordinariamente raros acontecem todos os dias, em algum lugar do universo. E então, por mais raro que possamos calcular que seja a vida como conhecemos, ainda assim ela pode acontecer. Você multiplica os números. Estrelas nas galáxias do universo, esses são números absurdamente enormes. 10 à 21ª potência de estrelas. 1000 vezes maior do que o número de grãos de areia em uma praia média. 100 vezes maior do que o número de palavras já faladas ou pronunciadas por todos os humanos que já viveram. Esses são números absurdamente grandes, estupendamente grandes, que nos dão confiança de que, mesmo que a vida inteligente seja de curta duração, certamente existe uma por aí, e que estamos encontrando-a no momento certo.
e que eles estão felizes em conversar conosco, se formos inteligentes o suficiente para conversar com eles. Se civilizações são comuns, ou até mesmo um pouco comuns, então deveria haver civilizações à nossa frente. Imagine as escalas de tempo em que estivemos por aqui como civilização. Vamos supor, digamos, 40 mil anos. Eu não sei há quanto tempo nossa civilização existe, mas vamos dizer que a galáxia tem praticamente a mesma idade do universo. São 13 bilhões de anos de tempo. Então, a ideia de que não existem civilizações surgiu, você sabe, 100 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás. 1 bilhão de anos atrás. Imagine como seriam se tivessem sobrevivido. Quero dizer, nós existimos, tivemos ciência, digamos, desde Newton ou Copérnico. No máximo 500 anos de ciência e veja o que fizemos. Já fomos além do sistema solar com a Voyager. Caminhamos na Lua e estamos prestes a ir para Marte. Eu acho que sim, estamos prestes a começar a colonizar o nosso próprio sistema solar, então fizemos tudo isso em 500 anos. Agora imagine daqui a 1 milhão de anos, certo, no futuro. Então eu diria, esse é um dos argumentos frequentemente usados para dizer que não existem civilizações lá fora na galáxia. Isso é chamado de paradoxo de Fermi. Se uma civilização estivesse 1 milhão de anos à nossa frente, já teria deixado sinais no céu. Você deveria vê-los, quero dizer, vai nos ver. Se sobrevivermos por 1 milhão de anos no futuro, na verdade, até mesmo por alguns milhares de anos no futuro, estaremos explorando a galáxia. Teremos naves indo para outras estrelas. Faremos isso. Nossa presença ficará visível, tenho certeza, se sobrevivermos até lá. Médio prazo. Escolheríamos não fazer isso? Veja o que penso. Se existe uma civilização que é 1 milhão de vezes mais avançada do que nós e está por aqui há milhões de anos, em vez de apenas 250 mil, por que eles nos deixariam saber? Eles veem a gente jogando bombas, poluindo o oceano, pescando tudo e enchendo o céu de poluição. Por que iriam se interessar por esses macacos primitivos? Olham nossos dados e percebem como estamos distantes de nos juntar à civilização galáctica. Rede ou o que for, é verdade. É um argumento que sim, também existe o argumento de que uma tecnologia tão avançada seria difícil para a gente detectar. A gente costuma pensar que quando você diz escrito no céu, isso é verdade. Eu penso em naves estelares e coisas tipo Star Wars, grandes fontes de energia com assinaturas visíveis, mas talvez a civilização vire uma nanocivilização, algo nano, por ser mais eficiente. É uma forma melhor de fazer, então é possível. Eu suponho que existam sondas espaciais por toda parte, que são tão pequenas e tão eficientes e usam tão pouca energia que a gente simplesmente não as vê. Eu acho que isso é possível. O fato de termos passado de falar apenas sobre planetas no nosso sistema solar para confirmar a existência deles em outros lugares. Perdemos Plutão de forma bastante famosa, mas ganhamos eu nem sei quantos planetas neste momento, quantos planetas extrasolares já foram. Mais de 4.000 já foram descobertos, e esse número cresce rápido. Então, qual é a suposição segura sabendo que nossa galáxia tem centenas de bilhões de planetas? Quero dizer, qual é... O número? Fazemos esse cálculo. E na seção, você sabe, estamos sozinhos no universo? Você pode fazer outras perguntas filosóficas, talvez algo que te intrigue. Você pode observar todas as camadas de viés que são inerentes em como nós sequer tentamos responder a essas perguntas. Porque até mesmo na sua própria afirmação, você disse, bem, quantos planetas? Porque a vida que você conhece e a vida que eu conheço vivem em um planeta. Mas talvez a vida também exista em luas. Talvez ela viva na atmosfera. Talvez ela viva em nuvens de gás. Então, nós passamos por todos esses vieses. Existe um viés do carbono. Certo, nós somos vida baseada em carbono. Alguns desses vieses eu acho totalmente legítimos. Mas, se você realmente quer buscar com a rede mais ampla possível, também considere a zona habitável. Muito se escreveu e falou por décadas, desde os anos 50 e 60, quando esse conceito foi formulado pela primeira vez, sobre onde sabemos que a vida prospera, precisa e prospera em água líquida. Então, se você vai colocar um planeta em um sistema estelar, não pode ser muito perto, senão vai evaporar a água. Não pode ser longe, senão congela a água.
Então existe essa zona, esse cinturão ao redor de qualquer estrela, onde um planeta naturalmente teria água líquida. Você precisa de condições atmosféricas para mantê-la, mas não está lutando contra isso, pois ocorreria naturalmente. Se as condições permitissem, então percebemos que o Sol não é a única fonte de energia aqui. Júpiter e suas forças de maré sobre as luas ao seu redor são uma fonte de energia. Io, uma das luas de Júpiter, é o local mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar porque Júpiter fornece energia para ela. E então agora temos que pensar, se a vida precisa do calor, da energia de aquecimento, ou se ela só precisa de uma fonte de energia, por que ela teria que ter uma estrela? E então, você percebe, e aprendemos em todo o modelo do Sistema Solar que construímos, que em qualquer sistema estelar, quando ele nasce, a maioria dos planetas que se formam estão em órbitas instáveis e acabam sendo lançados para o espaço interestelar. Pode ser que existam mais planetas vagabundos do que planetas presos ao seu sistema estelar local. Então, você pode pensar, bem, isso não é uma boa perspectiva para na vida. No entanto, a Terra ainda tem fontes de energia em seu núcleo? Sim. É assim que surgem os vulcões e tudo isso. Fontes hidrotermais no mar liberam águas quentes no fundo oceânico. Se você é uma forma de vida que vive nisso, nem importa se já orbitou um Sol. Você pode ser o leito de um lago congelado, com gelo por cima, mas lá embaixo pode estar nadando de costas na sua banheira aquecida. Então, a ideia de buscar planetas apenas em zonas habitáveis ou de cachinhos dourados pode ser restritiva conforme avançamos.